A nossa aula. Continuando ainda sobre o que já debati anteriormente sobre as ordens mundiais, né, as sucessões de disputas pelo poder no mundo, fiz aqui uma breve linha do tempo é, em que eu mostro para vocês como as nações, né, e as concepções de poder elas foram se modificando, certo? Então aqui no início do século XX você tinha múltiplos polos, né? Basicamente a linha, né, de poder, né? O exercício do poder era feito de forma imperialista, em que existiam colônias e as potências industrializadas elas conquistavam, né, ali e dividiam a Ásia e a África, certo? Existia ali então um equilíbrio de força entre as potências. O que acontece? A partir de 45 surge a ordem bipolar, que vai ser a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que vai ser as duas potências que saem fortalecidas da Segunda Guerra Mundial. E aí, durante mais de 50 anos, cerca de 50 anos, perdão, essas duas potências, né, com modelos econômicos diferentes, os Estados Unidos representando o bloco capitalista e a União Soviética o bloco socialista, vão disputar poder, né? Então esse período foi conhecido como Guerra Fria, que chegou ao fim nos anos 90, né, do início dos anos 90. A partir da década de 80, então, com a queda do Muro de Berlim, um exemplo, né, que a força da União Soviética ela tinha chegado ao fim, né? A unificação da Alemanha e a desintegração da União Soviética em 1991 dá início à nova ordem mundial, certo? E aí, ó, fim da União Soviética e surge novos polos, né? Novos polos de poder. Até aqui é o mundo bipolar, né? Entre 45 e 91, em que você vai ter então aqui o centro do mundo capitalista, certo? O mundo socialista, certo? Encabeçado basicamente aí pela União Soviética, China, certo? Aqui na América ainda existe Cuba, né, com esse modelo. E com esse destaque aqui, nessas cores, né, roxo, você vê os países periféricos, né, que são capitalistas, mas de economias periféricas, certo? Bom, então avançando aí, não vou detalhar muito sobre esse tema que eu já debati, né? Então, com o fim da União Soviética, a nova ordem estabelece então definitivo o fim do mundo bipolar e o início do mundo multipolar. Então, é um momento, né, que o mundo ele vai apresentar um novo realinhamento político e econômico, certo? E aí você vai ter a formação de blocos econômicos, certo? Os Estados Unidos vem se destacando como superpotência econômica do mundo. Bem, e aí, olha, gente, um destaque que eu faço aqui, né? Dos anos 80 até 2010, observem bem que os Estados Unidos, né, vem aí desde a década de 50 como grande potência do mundo, né? Fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já era a grande potência. Foi ele que ditou as regras na economia do mundo. Mas aí, o que acontece? Nas décadas seguintes, né, principalmente aí, então, com a década de 80, início da década de 90, você vai ver então aqui um novo realinhamento, né, das economias do mundo. E você vê aqui um exemplo, né, a China, na década de 80, né, ela não era tão expressiva, né, e aí o que acontece? Ó, já em 2010, né, ela já vem aqui assumir o posto, né, de potência, de segundo potência econômica do mundo. Né? Lógico, você não pode comparar essa renda que aqui é um montante, né,
produção chinesa, do PIB chinês, o que vai acontecer é lógico, nem de perto se compara, né? Não tem como se comparar o poder de consumo de um americano com um chinês, certo? Não tem comparação. Os americanos têm um poder de consumo bem maior. E aí surge o termo multipolar. Bom, eu vou avançando. Bom, e aí o que acontece? Nesse tempo, né, nesse período aí, do fim da Segunda Guerra aos dias atuais, nós tivemos então formações de organizações internacionais. Começa com a ONU, né, depois OMC, União Europeia, blocos econômicos, tudo isso para atender determinados interesses, certo? Então, ocorre um enfraquecimento dos estados nacionais, os países passam a se agrupar, né, formando determinados blocos para atender os seus respectivos objetivos. Né? E aí, nesse controle de multipolaridade, nesse conceito de multipolaridade, nós temos aí uma certa descentralização das decisões, embora que os Estados Unidos ele conduza. Né? Então veja aí, mas só que essa condução de decisões, ela não que eu poderia dizer, os interesses, outros interesses de outras nações não podem ser ignorados, certo? Porque quando uma nação, então, ela se torna, ela não tem as suas demandas tão ouvida internacionalmente, então começa a surgir problemas diplomáticos, né, que podem evoluir, né, para conflitos. Aqui eu trago as bandeiras, né, de organizações supranacionais, né, como a União Europeia e a ONU. Bom, trago aqui um bloco, né, tratando, já que eu citei blocos econômicos, é uma realidade atual na economia a formação de blocos econômicos. O que é isso? Países eles passam a se integrar, né, para justamente terem mais vantagens econômicas, terem acesso a um maior mercado, conseguirem vender mais e, logicamente, né, como o interesse do sistema capitalista apresenta, obterem lucros, vantagens. E esse processo de formação de blocos vai de acordo com um processo de regionalização, né, características culturais que levam determinados países a se integrarem, né, não só culturais como econômicos, lógico. Bem, então aqui uma forma de formação de blocos de forma gradativa. Eu trago aqui essa tabela mostrando como ocorre esse processo de integração de nações. Um exemplo da integração, da formação de blocos mais simples para uma formação de um bloco mais integrado. A União Europeia é o bloco econômico mais integrado no mundo. Então veja só, os blocos econômicos eles saem da área de livre comércio, certo? O que é um livre comércio? O livre comércio é a redução de taxas alfandegárias. Alguns países se unem para obterem uma maior expansão do seu comércio. E como é que se tem uma expansão do comércio? Reduzindo a parte burocrática, os empecilhos econômicos e, com certeza, taxas alfandegárias dificultam o comércio. Eu cito aqui o NAFTA, né, que é o bloco econômico formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. O que é que essa reunião eles fizeram quando unificaram esse processo? Simplesmente criaram uma área de livre comércio, certo? Então, que não tem taxações. E aí, esses três países que formam a América do Norte se unificaram nesse primeiro quesito, né, de bloco econômico, que é a formação de uma área de livre comércio, ou seja, sem taxas alfandegárias. Observe bem. O segundo ponto,
é de união aduaneira. O que é uma união aduaneira? Uma união aduaneira é uma integração econômica, formação novamente de um bloco econômico, porém, ela já tem essa característica do primeiro, que é a redução de taxas alfandegárias, mas ela vai mais além, porque essa redução de taxas alfandegárias, ela é um acordo feito entre os membros do bloco. Então, ela atinge apenas os membros do bloco. Então, um exemplo, essa redução de taxas alfandegárias existe no NAFTA. Então, é só entre Estados Unidos, Canadá e México. A União Aduaneira, ela, além de estabelecer a redução de taxas alfandegárias, ela cria uma taxação extra para produtos de países que não são do grupo. E aí é a famosa TEC, né? É a taxa, né, a taxa econômica para produtos, né, de países que não pertencem ao grupo. Quem é que tem esse tipo de bloco econômico? O Mercosul. O Mercosul, ele já tem essa primeira taxa aqui, esse nível de integração, e ele avançou mais um pouco criando a TEC, né? Taxação externa, para produtos externos. O Mercosul é formado pelo Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, os membros originais do Mercosul, né? Já se integrou ali a Venezuela, que atualmente está também suspensa porque problemas políticos, né? E tem associados, países associados. Mas o que acontece? Essa taxação TEC torna o Mercosul uma integração, inclusive, maior do que a do NAFTA. Mercado comum, então já seria uma fase superior à União Aduaneira. O mercado comum, além de já ter essas duas características anteriores, né, redução de taxas alfandegárias, criação da tarifa TEC, né, ela tem também, né, a livre circulação de bens, serviços e pessoas. Então, a União Europeia, durante muito tempo, foi esse terceiro fator aqui de integração de blocos. Ela atingiu esse fator, mas ela já superou e já está no quarto, né? Então, o que é, Francisco, esse mercado comum? Imagina aí, você tem uma empresa na França, essa empresa ela pode comprar produtos e bens na Alemanha, né, sem ter taxações, sem ter nada, tudo fluindo sem nenhuma burocracia. Outra forma, circulação de pessoas. O cidadão português, né, de Portugal, ele simplesmente pode morar em Portugal, certo? E no seu fim de semana, sem nenhuma burocracia, ele viajar para Berlim, viajar para Bruxelas, qualquer país, né, da União Europeia, sem nenhum problema. Ele também pode morar num país e trabalhar em outro, sem nenhum problema. Aí, a União Europeia, né, já tinha atingido esse patamar aqui de mercado comum, mas aí ela resolveu, né, dar um passo além e adotou também a União Monetária. Então, é a adoção de uma moeda única para todos os países, todos ou a maior parte dos países que fazem parte do bloco, certo? Eu digo nem todos, né, porque a União Europeia chegou a ter 28 países, né? Recentemente a Inglaterra saiu, o famoso Brexit, e enquanto a Inglaterra foi pertenceu à União Europeia, ela não adotou o euro, né? Mas a maioria dos países que estão na União Europeia adotam o euro, né? Que é uma moeda única, certo? Uma moeda única que facilita. Então você recebe o seu salário em euro na França e gasta em Portugal sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula.